gente, tudo bom? Sou a Nhamona de Brito, advogada do AG Advocacia e Assessoria, professora de Direito da Universidade do Estado da Bahia e doutora pela UFBA. É um prazer voltar a falar com vocês através das nossas redes sociais. O recado continua o mesmo, fique em casa. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a suspensão liminar do pagamento de parcelas de empréstimos consignados por força da Covid-19. Uma decisão liminar da lavra do juiz federal Renato Borelli, da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, numa ação popular ajuizada pelo advogado Márcio Casado, que tem uma atuação no estado de São Paulo e região. Na ação popular, o advogado fez um levantamento de todos os atos administrativos publicados pelo Banco Central com o intuito de garantir uma dinamização da nossa economia através de uma injeção de recursos aos bancos para fins de empréstimos bancários e outras medidas de apoio direto às pessoas físicas e pessoas jurídicas, sejam elas pequenas, médias, grandes empresas e empreendedores individuais. De acordo com o advogado, essa garantia de recursos aos bancos foi concedida pelo Banco Central sem que estabelecesse medidas que assegurassem que estas vantagens chegassem na ponta aos destinatários finais. E assim sendo, nós teríamos ações que garantiriam apenas vantagens a uma parte, as instituições bancárias, a bem dos interesses dos banqueiros e dos seus acionistas, numa desvirtuação da coisa pública, já que cerca de 1,16 trilhões de reais foram injetados de fevereiro até abril, quando do ajuizamento da ação, 14 de abril, sem uma destinação pré-definida, sem uma contrapartida social também pré-definida, o que simplesmente deveria ser considerado pelos juízes, pelos julgadores, como um descumprimento de princípios e normas fundamentais vinculadas à administração pública, que a administração pública não poderia deixar de cumprir. Para fundamentar a sua ação, ele levou em conta uma série de medidas que foram apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e direcionadas ao Banco Central e também ao Ministério da Economia, como recomendações, como medidas a serem aplicadas neste contexto, de modo a fazer com que estes 1,16 trilhões de reais tivessem, de fato, uma destinação a atender aos interesses das diferentes partes impactadas neste contexto de Covid-19. E nesta carta do IDEC para o Ministério da Economia e para o Banco Central, havia recomendações voltadas a garantir uma redução das taxas de juros para o parcelamento de dívidas de cartão de crédito, estabelecimento de regras mais nítidas e também redução de taxas para fins de assegurar a quitação e o parcelamento de dívidas com cheque especial. Também pediram critérios diferenciados no que diz respeito à suspensão e pausas em contratos de créditos bancários, uma série de medidas que poderiam contribuir bastante neste processo de fortalecimento da economia do Brasil, de injeção de recursos, considerando a fragilização que a Covid-19 acabou por trazer. Ele também levou em conta recomendações que foram direcionadas à Federação Brasileira dos Bancos e posicionou em cada ato o que é que ele tinha como ponto dificultador de acesso dos recursos por parte dos destinatários finais, sejam pessoas físicas e pessoas jurídicas. Na sua ação, ele fez pedido de tutela de urgência, conhecida popularmente como liminares, com sentido de fazer, primeiro, com que houvesse uma suspensão do rateio dos dividendos e lucros bancários para os banqueiros e acionistas, evitando que estes recursos eles acabassem, enfim, se espraiando, sem chegar aos reais interessados dessas vantagens dos recursos públicos. Também solicitou que houvesse uma determinação nos atos administrativos pretéritos e nos futuros das
finalidades e também das vantagens sociais destes recursos e das medidas adotadas. E por último, no que diz respeito aos aposentados, houve uma solicitação ao juízo federal para que garantisse uma espécie de prorrogação dos contratos por mais 4 meses, que a gente entende como a suspensão do pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos consignados. E aí agora eu vou trazer para vocês algumas dúvidas que chegaram até a nossa equipe por conta dessa decisão judicial que nós também do AG Advocacia e Assessoria auxiliamos a divulgar. Primeira dúvida, a decisão já está valendo? Sim, ela já está valendo. Só que o que a gente precisa assegurar é o efeito concreto dessa decisão, de modo a garantir que os contratos, de crédito consignado de aposentados do regime geral da Previdência e dos regimes próprios, União, Estado, Distrito Federal e municípios, sejam efetivamente suspensos. Tratam-se de medidas para garantir que os interesses, dos indivíduos eles sejam atendidos, respeitadas as especificidades, porque cada pessoa tem uma situação. Tem pessoas com 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 contratos consignados. São diferentes instituições bancárias que precisam garantir o cumprimento dessa decisão de maneira específica. E, infelizmente, a decisão liminar, ela não estabelece o modo, a forma de cumprimento, e não existe também uma regulamentação direcionada ao INSS, tampouco aos regimes gerais, aos regimes próprios, que vinculam a previdência do servidorismo das carreiras nos estados, Distrito Federal, municípios e União, de modo a assegurar nesse período excepcional o cumprimento da decisão. E não dá para vocês pegarem a decisão e bater na porta. INSS, quero que cumpra com relação a este contrato. Certo? Não dá também para chegar nas secretarias estaduais, certo? Ou secretarias municipais que cuidam das folhas dos aposentados dos regimes específicos, dizendo agora eu quero que tire, que suspenda este e aquele contrato. Para garantir os direitos individuais homogêneos, é importante que os interessados eles valham-se dessa decisão e procurem a justiça para que estes efeitos eles sejam efetivamente colocados em vigor. Outra dúvida que chegou até a nossa equipe. Como é que fica a situação dos pensionistas e também dos servidores da ativa? Eles podem se beneficiar com esta medida? Nós estamos falando, gente, de questões que se vinculam ao mesmo fundo de direito. E os fundamentos utilizados para atender às necessidades dos aposentados, eles podem sim serem extensivos aos pensionistas e também aos servidores da ativa, porque a situação da Covid-19 tem repercutido de maneira similar nos lares brasileiros. E nós sabemos da situação de superendividamento dos aposentados, dos pensionistas e dos servidores da ativa, considerando inclusive essa pressão, essa incidência de crédito diferenciado, seja dos consignados e de outras medidas facilitadas com taxas inclusive elevadas de juros a prejuízo do funcionamento da sobrevivência das famílias. Então, é possível que estes interessados eles procurem a justiça para assegurar uma extensão da garantia dos direitos em suas situações específicas, levando também em consideração a especificidade dos seus contratos. Nesse caso, nós não vamos falar de cumprimento da decisão no caso concreto. Nós estaremos sim nos reportando a uma extensão dos efeitos, considerando o fundo de direito. Outra dúvida que chegou até a nossa equipe. Como é que fica a situação de a liminar cair? A liminar da 9ª Vara Federal, concedida pela 9ª Vara Federal cair. E se eu tiver garantida a suspensão do meu contrato, a suspensão do pagamento da parcela do contrato consignado que eu fiz, eu vou ficar prejudicado? Gente, claro que não, porque nós não estamos falando aqui de extinção dos contratos. Os contratos, eles não serão extintos. Estamos nos referindo a uma suspensão, a uma moratória, ou seja, vai ficar ali
congelados sem aplicação de juros e multa por um período de até 4 meses, certo? Sendo que logo na sequência ninguém vai ser prejudicado, os bancos também não serão prejudicados, porque eles continuarão recebendo, já que se trata de pagamento em folha de pagamento, certo? No rendimento, na fonte de pagamento do aposentado, da pessoa pensionista ou do servidor público. Ou seja, os bancos também receberam uma cifra interessante, mais do que interessante, vultosa, para garantir justamente um funcionamento equilibrado de nossa economia e precisam, neste momento excepcional, dar a contrapartida social. Foi nestes termos que a decisão judicial se posicionou e é importante que todas as pessoas reflitam um pouco nesta linha de entendimento. Por último, eu gostaria de dizer a vocês que os estados do Acre e do Paraná, né? Os governos dos estados do Acre e do Paraná já adotaram medidas específicas, medidas administrativas no sentido de suspender o pagamento a cobrança das parcelas de empréstimos consignados para os servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Nessa situação destes estados, houve uma determinação para que as instituições bancárias que concederam os empréstimos resolvessem de maneira direta também com o beneficiário com dessa medida da suspensão, né? O aposentado, o pensionista e também o servidor da ativa. Isso vai acabar, no caso concreto, também gerando algumas questões a serem resolvidas na justiça, porque essa situação excepcional da Covid-19 tem impactado no funcionamento dessas instituições que também têm utilizado bastante de trabalho remoto. Muitas vezes as pessoas não conseguem sequer receber os seus contratos para fins de revisão, que dirá no que diz respeito à suspensão do pagamento das parcelas. É muito possível que essas pessoas elas tenham dificuldade no que diz respeito ao cumprimento desse direito, mesmo considerando a posição dos governadores destes estados de assegurar a suspensão, né, compulsória dos contratos a bem do interesse e do funcionamento das famílias destes servidores, destes aposentados e pensionistas. E é isso, a gente se vê na próxima. Até mais!